Ei, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto legal que é personalidades, do inglês personalities. É a maneira como você fala de alguém, de uma maneira boa, de uma maneira ruim, você decide, mas é a maneira como você descreve alguém. Isso é bem legal. Só que a gente vai fazer isso baseado em um tema central que vai ser o signo dos zodíacos. Vamos ver se bate, se não bate, não sei se você acredita, mas eu acredito muito. E adoro estudar essa pseudociência, chamada pseudociência. So, today we'll talk about personalities based on zodiac signs. Let's go. So, first of all, como sempre, eu deixo 3 perguntas aqui para a gente discutir um pouquinho sobre elas. Então, eu quero que você entenda a minha pergunta e logo depois para o vídeo e pensa na sua resposta. Number 1. How would you describe your personality? Pensando nessa pergunta, how é como, would you describe? O would, ele é um verbo modal auxiliar do verbo principal, que é o describe, que é descrever alguém. Esse would, ele dá o sufixo ria em qualquer verbo. Essa é a única função do would. Por exemplo, se eu falasse para você assim, ai, eu gostaria de beber uma água. Gostaria, sabe esse iria? É o would. I would like to drink water. I would like to drink water. Isso significa gostaria. Então, would you describe é o describe mais uria. Descreveria, tá? Essa é a função desse modal verb no inglês. Mas a gente ainda vai discutir bastante sobre modal verbs. So, how would you describe your personality? Falando sobre você mesmo, como você descreveria a sua personalidade? Eu, por exemplo, geminiana, converso muito, faço amizade fácil, me irrito fácil, enjoo das coisas muito fácil. Vou ocupar meu signo por isso. Mas essas são as minhas características, isso é a minha personalidade. So, think about your personality. Pause my vídeo, dá um pause aí e pensa sobre as suas personalidades. As suas características da sua personalidade, melhor. Pode anotá-las em português ou você pode tentar falá-las em inglês e coloca para mim lá no seu Trello para eu saber como que você se descreve, ok? Outra pergunta dentro dessa mesma pergunta. And how has it changed over the year? What it means? How has it changed? Change é de mudar, né? Que ele está no particípio passado, é mudado. O verbo to change é mudar. Por exemplo, I changed my desk. Eu mudei a minha mesa de lugar. Tava lá naquela parede, eu trouxe para cá. Isso é um change. Over the years é a mesma coisa de through the years, através dos anos. Então, você vai me falar, how would you describe yourself? And how has it changed over the year? Como que você era? A gente vai ficando mais velho, né? E as coisas vão mudando. Como que você era e como que você ficou hoje? Eu quero que você pause esse vídeo, pense nessa resposta e coloque lá no Trello para mim. Number 2. What are the personalities differences between you and other member of your family? Quais que são as diferenças de personalidade entre, por exemplo, I am between my computer and my bed. Here is my bed and here's my computer. I am between them. Eu estou entre eles. Não é no meio, tá? É entre eles. Isso é between. So, what are the personality differences between you and your other members of your family? For example, I have a sister, and my sister is Aquarium. And we are totally different. Totalmente diferentes. I am really talkative, fala beça, and I think she is more rational. Ela é mais racional than me. Eu acho que isso é meio que uma característica, assim, dos aquarianos mesmo. Mas essa é uma das principais diferenças entre a minha irmã mais nova e eu. Ela é mais racional e eu acho que eu sou mais emocional, assim. So, and what about you and your member of your family? So, write down that lá no seu Trello para mim, ok? Number 3.
What kinds of personality traits do you hate? Yeah. Hate é uma palavra que está muito em alta por causa das redes sociais. Tem os haters e tudo. To hate é odiar, detestar alguma coisa. Kinds, o word kind, são tipos. Então, quais os tipos of personality traits? Personality traits são traços de personalidade. Fazendo só a inversão, porque ele é um adjetivo vem antes do substantivo. Personality traits do you hate? So, what kinds of personality traits do you hate? For example, I really hate lie people or liar people. São pessoas mentirosas. Hot potato people. Hot potato people são pessoas folgadas ou preguiçosas. É o tipo de traço de personalidade que eu acho que eu não gosto. E você? Quais são os que você não gosta? Se você não sabe escrever eles em inglês, pode colocar em português para mim e a gente faz a tradução. Se não, procura lá no tradutor mesmo ou no Google, o jeito que você achar melhor. E coloca para mim qual que é o tipo de personalidade de pessoas que você realmente não quer ter por perto. E, seguindo essa pergunta, what kinds of people do you get along with? Get along with, isso tudo aqui, essa expressão toda, é um phrasal verb. Phrasal verbs são verbos frasais que não tem nada a ver com o verbo original. O verbo original aqui é o verbo to get. O verbo to get, anota isso. O verbo to get significa conseguir, alcançar, vencer, comprar, chegar. O verbo to get pode ser muita coisa, quando ele está sozinho. Quando você associa o verbo to get, e isso não só para o verbo to get, mas outros verbos que também fazem phrasal verbs, como o verbo to take, por exemplo, get along with, você tem um phrasal verb, que é um verbo frasal, porque ele não é só mais uma palavra, por isso que a gente chama ele de verbo frasal. E o get along with significa se dar bem. Não tem nada a ver com o verbo original, que é o to get. Nada a ver. Então, lembrar dessa associação e colocar essa composição junta facilita muito a sua vida. So, get along with é se dar bem. So, então eu te perguntei, what kind of personality traits do you hate? And what kinds of people do you get along with? Então, quais são os tipos de personalidade que você não gosta, que você odeia, e com qual tipo de pessoa que você se dá bem? Pensa aí, escreve lá no seu Trello, que eu tô muito curiosa pela sua resposta. Ok? Let's go. So, a little bit about zodiac sign. Eu vou ler esse texto, eu vou ler pausadamente, e eu quero que você leia junto comigo. Eu vou ler uma vez, depois eu vou ler de novo, eu quero que você leia junto comigo e a gente vai discutir sobre esse pequeno parágrafo. Have you wondered if the stars and planets influence people's life and determine their personalities? If you asked an astrologer, their answer would be yes. Let's do it again. Let's go. Have you wondered if the stars and planets influence people's lives and determine their personalities? If you ask an astrologer, their answer would be yes. What it means? Sabe aquela frase assim? Você já se perguntou? Você já se perguntou como sua vida seria se ao invés de fazer educação física você tivesse feito outra coisa? Você já se perguntou como seria a sua vida se você tivesse nascido em outro país que não no Brasil? Sabe, se você já se perguntou? Para a gente falar isso em inglês, a gente usa essa frase. Have you wondered? Esse wondered a gente usa muito para esse sentido de perguntar, mas quando é uma suposição, uma hipótese, você não sabe a resposta e provavelmente você não vai saber, porque afinal de contas você nasceu no Brasil, você não nasceu em outro país. Você não cursou outro curso, você cursou educação física. Então, nesses casos, quando é como se fosse um devaneio, é muito comum que a gente pergunte dessa forma. Have you wondered? Have you wondered? Have you wondered? Ok? If. Esse if, ele é um conectivo.
Um conectivo é aquele que conecta duas frases ou mais dentro de uma oração. O if significa se. Ai, se eu fosse um peixe. Ai, se eu tivesse jogado na loteria. Ai, se não chover. Se eu beber essa água toda, eu vou ficar mais hidratada. Esse se, em todas as situações, a gente também tem uma outra palavrinha para isso, mas para essas suposições hipotéticas, a gente usa o if, que significa se. Então, have you wondered if? Você já se perguntou se? Olha o se aí. The stars, ficam lá no céu, aqui ó. The stars and planets, all the planets, influence people's life. People's life aqui tem esse apóstrofo S porque ele simboliza uma possessão, não uma possessão demoníaca, mas ele simboliza como é que fala? Um pronome possessivo. People's life significa vida das pessoas. Sabe esse das pessoas? O livro de Jéssica, o computador da Thaís, por exemplo. Esse da, ele é representado pelo apóstrofo S. Porque no inglês, além do adjetivo que a gente coloca antes do sujeito, do substantivo, por exemplo, yellow car, I bought a yellow car, eu comprei um carro amarelo e não a car yellow, é diferente do português. Quando você usa esse apóstrofo S no lugar do de, da, dos, de, você pode usar ele, você vai colocar o sujeito que sofre a ação, o apóstrofo S e o que é dessa pessoa. Então, o que é dessa pessoa? Aliás, essa vida que é dessas pessoas. Então, por isso que não é live of people. People's life. Deu para entender? Se não deu, me conta lá que eu volto com uma aula melhor sobre pronomes possessivos. Então tá, você já se perguntou se as estrelas e os planetas influenciam, presente simples, influenciam a vida das pessoas and determine their personalities. Se influencia a vida das pessoas e determina suas personalidades. If, o que é o if? Yeah. Se. If you ask then an astrologer, ask, o verbo to ask é perguntar. Ou ask for, que é um prepositional verb, que é uma preposição associada a um verbo, significa perguntar, procurar. Ou principalmente perguntar. If you ask an astrologer, então se você perguntar a um astrólogo, acho que fala assim, né? Their answer will be yes. Their answer, sua resposta, answer, resposta, would be yes. O would be é o verbo modal would na frente do verbo principal, que é o be. Então, o would be viraria exactly, seria. Lembra que o would, ele é somente o final de um verbo. Ele só significa isso, tá? O would be seria. O would eat comeria. O would drink beberia, ok? Então, se você perguntar para um astrólogo se os planetas e as estrelas influenciam na personalidade das pessoas, eles certamente dirão sim, e eu também. Agora, quais são, primordialmente, os signos dos zodíacos que nós temos? In English. Repeat with me. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn. Pus duas vezes, sorry. Tá errado. After Capricorn, Aquarius,
Aquarius. Não sei por que eu não pus. Pisces. Pisces. Yeah, that's it. Here's not Capricorn, it's Aquarius. But I'll talk a little bit about everything here. Ok? Depois eu vou trocar isso aqui lá no meu campo, né? Que vai ficar disponível para você. So, right now we'll talk a little bit about each one. Então, a gente vai falar sobre cada um deles agora, com a representação de algum famoso ali que é desse signo. So, the first one, Aries, March 21 or 21st to April 19th. Lembrando só uma coisa, quando a gente fala sobre datas em inglês, você lembra lá dos números que eu te falei que data a gente sempre usa o ordinal para falar sobre ele? Então é isso. Aqui, March, que é o mês de março, March 21st, 21st to April 19th. Lembra que termina com o TH? March 21st to April 19th. Ok? That's it. So, vamos ver o que um ariano é, além de treteiro. Arians são as pessoas que são desse signo, are ambitious. Isso é um tipo de característica da personalidade do ariano, baseado na astrologia. Ambitious, repeat with me, ambitious. Great. They love challenging. Challenging means desafios. Sabe, a Luísa Sonza sempre faz braba challenge, não sei o que, challenge da música dela, é o desafio da música dela. Então, they love challenging, desafios, and competitive situations. What it means? Competitive situations. Tenho certeza que você sabe. Então, aqui a gente já viu ambitious, they love challenging, and they are competitive. Dear noun. Dear noun. Esse noun é o particípio passado do verbo to know. To know, conhecer. Knew, conheci. E non, conhecido. É o particípio passado. Ele vem depois do passado. Então, conhecido. Então, eles são conhecidos for their leadership qualities. Leadership qualities são qualidades de liderança. Seja para liderar uma equipe, uma conversa, uma rodada, um jogo, enfim, eles têm essa qualidade, essa característica. But also for being impulsive. Impulsive, para não dizer treteiro, satanás. Não pode falar isso, não. Mas essas são as principais características se você precisasse descrever um ariano. Ambitious, love challenge, they are competitive, eles são conhecidos for leadership qualities and impulsiveness. Eles são impulsivos. Um exemplo claro de ariano, Lady Gaga. For sure, Lady Gaga would be Arians. For sure, she would be Arian. That's it, ok? Se você tiver alguma dúvida com relação aos arianos, pode deixar lá no Trello para mim ou me manda pelo WhatsApp. Second one, Taurus. Taurus. April 20th to May 20th. 20 de abril a 20 de maio. April, May. O que eles são? Taurians are intelligent, creative, and realistic. So similar to Portuguese. Repete para mim. Intelligent, creative, realistic. Yeah, that's it. Eles também são conhecidos por comerem muito, né? Eu não coloquei aqui, mas é uma verdade. They love to relax. Just relax. They really love to relax. They are known for questioning authority. Questioning authority means questionar a autoridade. O que isso significa? Que eles querem sempre estar na frente. A autoridade é sempre deles. A minha chefe, inclusive, é taurina. E dá para perceber isso em algumas pessoas. Então, além da fome desesperada, eles também têm essa necessidade de estarem no comando de alguma coisa. But also for being stubborn. Stubborn significa teimoso.
tá? Essa palavrinha vale a pena guardar, porque é muito comum de ser usado. For being stubborn. Repete para mim, stubborn. Great. E Betinha aqui, querida Betinha, representação clássica de uma taurina. Não sei se é porque ela comia muito, mas porque ela é extremamente, não autoritária, não nesse nível, mas ela detinha de uma grande autoridade no país dela. Então, por isso eu coloquei ela aqui. Além dela ser brilhante, era brilhante e mega inteligente. Oh, my favorite one, Gemini, May 21st to June 20th. That's my sign. Esse é o meu signo. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Geminis are expressive. Yes. And energetic. Expressive and energetic. So, energetic, não sei se usou muito, não. Mas eu quero fazer as coisas, tá vindo carnaval, quero pro carnaval, sou muito expressiva mesmo. Isso eu realmente acho que eu sou. Mas, na verdade, o geminiano, ele é muito expansive, ele é muito expansivo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sou assim. They are known for being outgoing. Outgoing são pessoas fáceis de lidar. A gente pode até falar de easygoing, outgoing, easygoing. São pessoas mais fáceis de lidar. Talkative. Você que sabe, ó. Vou falando. And having very interest. Yes, nós temos muitos e tem muitos interesses. E a gente quer uma coisa e a gente já enjoou daquela coisa. E é assim que o geminiano sobrevive. Isso aqui é uma verdade. Eu quero dançar tango, dar aula, fazer esportes, tudo ao mesmo tempo. Eu sou assim. But they can also be two-faced. They can also, eles, can, pode, also, também, be two-faced. Serem duas caras. Two-faced é a tradução para... A gente não usa o falso do fake para esse tipo de coisa, não. A gente chama no inglês de two-faced. Então, o geminiano, ele também é conhecido por ser duas caras. Eu não concordo. E eu coloquei aqui uma representação maravilhosa de gêmeos com as gêmeas. Mary-Kate e Ashley Olsen. Eu amava elas. Você acredita? Você concorda com o Gemini? Não, eu concordo em partes. Cancer. Cancer are known for being compassionate and intuitive. Compassionate são aquelas pessoas que têm muita compaixão, eles são extremamente emotivos, eles colocam as necessidades das outras pessoas na frente das deles. Isso é uma pessoa compassionate. É quando você é compassionate. Extremamente... Não existe essa palavra em português, mas tem muita compaixão. And they are intuitive. Eles têm uma intuição muito boa e eles acreditam fielmente na intuição deles. Isso é uma pessoa intuitive. They are protective. So protected. Como eles são muito compassionate, é comum que eles sejam protective. But can be also distant. Distant é quando uma pessoa fica mais afastada das outras mesmo. Isso é comum, porque ou eles sofrem muito ou a compaixão que eles sentem é muito grande, e às vezes isso afeta um pouco o emocional deles, então eles ficam meio distantes, eles são mais fechados, nesse sentido, assim, eles não se abrem com facilidade, eles são mais fechados. E aqui eu coloquei um exemplo um tanto inusitado para ser de Câncer. Elon Musk, que tá dando uma regaçada no Twitter agora, querendo cobrar pela utilização do Twitter, enfim. I don't like it so much. Não gosto muito dele, não. Mas é isso. Câncer. Leo. Meu Deus. July 23rd to August 22nd. Lembrando dos ordinais. 23rd to August 22nd. Lions are natural leaders and they enjoy cultivating friendships and romances. O que isso significa? They are natural leaders. Eles são líderes naturais. Eles nascem com esse espírito de liderança, eles se dão muito bem nessa posição, eles ajudam muitas pessoas, eles conseguem liderar uma grande equipe.
Porque eles enjoy cultivating, eles gostam de cultivar amizade e romances. Então, além deles serem líderes naturais, eles também gostam de cultivar amizade e romance. They are known to be the zodiac star and comfortable being the center of attention. Zodiac star, a própria palavra acho que já fala, né? Eles se sentem as estrelas do zodíaco e eles se sentem muito confortáveis em estarem nessa posição, de serem o centro da atenção de alguma coisa. É isso. E aqui nada mais, nada menos do que Tom Brad, o ex-marido de Gisele Bündchen, que rolou muita treta entre eles, mas eu acho ele a cara do leonino mesmo. Pesou de trouxa. Virgo. August 23rd to September 22nd. Eu gostaria de saber como que foi feita essa divisão das datas. Depois eu vou procurar saber, porque isso eu nem pensei na hora. So, Virgos are known for being practical. Really practical. Eu tenho que fazer isso aqui? I need to do that. I will do that. So fast. That's it. Sensible. Sensíveis, mas não como um canceriano, um pisciano. And loyal. Eles são muito leais. Então, os virginianos são práticos, sensíveis e leais. They make excellent friends and partners. Então, eles fazem excellent friends and partners. Partners são parceiros. De trabalho, de vida, do que for. Virgos are known for being perfectionist and can be meticulous. Perfectionist, com certeza, né? Ele tá aqui, ó, um virginiano tá aqui arrumando tudo separadamente, divide por cor, isso aqui que tem. Isso é uma pessoa perfeccionista, um perfectionist. And meticulous. Uma pessoa meticulosa é aquela pessoa que pensa muito antes de fazer as coisas. Calcula e percebe os riscos, os prós e os contras, enfim, ele media muito as coisas. Isso é muito característico do virginiano. Perfectionist, meticulous. Repeat with me. Practical, sensible, loyal, perfectionist, meticulous. E um exemplo claro de virginiano é a nossa deusa Beyoncé, extremamente perfeccionista. E não é para menos, os shows dela são incríveis, os vídeos dela são incríveis. Essa é ela, Queen Bey. Libra, September 23rd to October 23rd too. So, Libras love being with people. Eles amam estar com pessoas. Então, Libras love being with people. And they love meeting new people too. Então, eles amam estar com pessoas e meet new people, conhecer novas pessoas. Being social is one of the most fundamental elements for the Libra personality. Being social significa ser social. Ser social é uma das características, dos elementos mais fundamentais para a personalidade de Libra. Então, being social. They are known to be methodical. Eles também são metódicos, como os virginianos são mais. Os librianos, eles são mais indecisos, assim, né? Bem indecisos. Esqueci de colocar essa informação, que é muito característica do libriano. Bem indeciso. Vamos lá, repete para mim. Being with people. Meeting new people. Being social. Methodical. Great. Very nice. E representado aqui, Will Smith. Will Smith, todos os filmes que ele faz, ele é estrela do filme mesmo, assim. Então, ele passa essa vibe de gostar de estar muito perto dos outros mesmo, enfim, de fazer novas amizades. Ele é muito social, na minha opinião. Então, escolhi ele para representar o signo. Scorpio, October 24th to November 21st. Scorpios are famously discreet, really discreet, and even secretive. Qual que é a diferença? Ele é discreto, muito discreto, não fica postando low profile, não fica postando as coisas.
E secret vem de secret mesmo, de guardar segredo, de tudo é muito misterioso ali, tudo é muito secreto para ele, mais ou menos nesse sentido. Então, ele é discreto, ele guarda segredos. With an air of mystery around them. Com um ar de mistério aqui ao redor do escorpião, porque você não tem a menor ideia do que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Other personalities include passion, paixão, creativity, criatividade, e loyalty. Loyalty, lealdade também. Então, vamos lá. O discreet, secretive, mystery, passion, creativity, loyalty. Great! Muito bem. E uma personalidade não, uma pessoa que detém esse signo é Julia Roberts. Julia Roberts is amazing. Eu acho ela maravilhosa, acho ela extremamente criativa, já vi alguns trabalhos dela, fora da televisão, né, algumas coisas que ela postava, enfim. Mas ela é meio low profile mesmo, então por isso eu escolhi ela no Scorpio. Sagittarius. November 22nd to December 21st. Sagittarians are optimistic. Repeat with me. Optimistic. Bem otimista. Lovers of freedom. Freedom, liberdade. Então, lovers, RS no final, é a pessoa, então ele é um amante. Of freedom, da liberdade. Então, eles são otimistas, são amantes da liberdade. Hilarious. Hilarious. And honest. Bem parecido com o português, sem traduzir. And honest. They are spontaneous and usually with a lot of friends. And are perhaps significa maybe, talvez. The best conversationalists in the zodiac. E talvez a pessoa mais fácil de conversar dentro dos signos dos zodíacos. Então, eles são, repete para mim, optimistic, lovers of freedom, hilarious, honest, spontaneous. Yeah. E aqui coloquei icônica, maravilhosa, Miley Cyrus, que fez um single maravilhoso agora, o Flower. I can buy my some flowers, write my name in the sand. Ai, corta isso. Ela é extremamente hilária, espontânea, a beça, e que eu sei é isso. Mas ela representa muito bem o signo, eu acho que ela é muito livre, assim, muito pra fora, né? O ex-marido dela nunca conseguiu segurar ela, apesar dele ter tentado. Não sei se você reparou, mas aqui do lado eu tô colocando símbolos, se você quiser tatuar o seu símbolo. A gente tá quase chegando nele. Capricorn, December 22nd to January 19th. Capricorns are the hardest work of the zodiac. Hardest workers significam as pessoas mais difíceis de lidar, são os capricornianos. Então, hardest workers são as pessoas mais difíceis de lidar do zodíaco. And loving nothing more than getting ahead in life. E amam nada mais do que seguir em frente na vida. Deu ruim aqui, fez mal para alguém? Seguir minha vida, segue a vida. Alguém fez mal para ele? Vou seguir minha vida. Segue a vida deles. Como eles são muito, sei lá, fechados, eles são considerados, é o signo considerado como mais difícil de lidar dentro da constelação. They are ambitious, repete para mim, ambitious, determined, materialistic, and strong. Então, eles são ambiciosos, determinados, materialistas e fortes. Ou seja, muita coisa ruim. Esses são os capricornianos. E aqui representado pelo Bradley Cooper,
Não sei por que, não conheço, assim, né? Pessoalmente, não sei porque quais os traços ele carrega, mas é ruim, minha opinião. Aquarius. Aquarius, January 20th to February 18th. Seu signo. Vamos ver o que os signos falam sobre você. Aquarius is the most innovative, progressive, rebellious, and humanitarian. O que significa isso? The most significa o mais. O mais comparado a tudo, o mais são vocês. Innovative, os mais inovadores. Grandes ideias partem dos aquarianos. Progressive, de conseguir manter uma progressão em alguma coisa que está fazendo. Tem foco. Uma tradução boa seria isso, pessoas que têm focos. Rebellious, pouco rebeldes, revoltados, and humanitarian, são bastante humanitários. Um pouco contrastante, uma descrição, um traço de personalidade curto, mas tudo bem. And they are known to be cold and rational. Cold, frio, você já deve ter ouvido muito isso, né? Vocês são conhecidos por serem frios e muito racionais. Diferente de quem? Do geminiano, do pisciano, do canceriano. Enfim, de muitos outros signos. Vocês são mais frios e racionais. E muito bem representada aqui, Rainha Shakira. Ela faz parte de muitos programas humanitários. E tá aí revoltadíssima com o rolê da geleia, mas ela tem toda a razão para isso. Pisces. O último signo do zodíaco, February 19th to March 20th. So, Pisces are known for being sensitive, gracious, esse é a intenção de X, gracious and emotional. Então, eles são sensíveis, graciosos e emocionais. They are the most sympathetic of the zodiac signs. The most, lembra? The most, que é o mais tudo. Os mais simpáticos, ele é considerado o signo mais simpático do zodíaco. They are also. Eles são também creative and imaginative. São muito criativos e muito imaginativos. Vislumbram as coisas, eu acho, na minha opinião. E uma representação, Riri, que anunciou que tá grávida ontem no Super Bowl. Uma apresentação sensacional. Ela muito criativa, com certeza, graciosíssima e simpática. Eu posso dizer porque sou amiga de Riri. Ai, meu Deus, quem sabe? Bom, agora é a sua hora. Você vai pausar o vídeo e você vai descrever essas 3 personalidades para mim. Você pode descrever da maneira como você quiser, usando a linguagem que você quiser. A Dona Hermínia, Mary Streep, mas não é a Mary Streep, é a Mary Streep de... Como é que chama? Diabo Veste Prada. Esqueci o nome da personagem dela. Miranda. E aqui o Jim Carrey, mas não é o Jim Carrey, é o Ace Ventura. Então você pode falar como que é a personalidade deles. Se eles são mais secos, se eles são aventureiros, se eles são defensores, se eles são humanitários, se eles são agressivos, se eles são oportunistas, enfim. O que você quiser, eu quero que você coloque para mim. Já está listado lá no seu Trello, no seu para casa, o nome de todos eles, e você vai fazer a descrição na frente para mim. Esse é o seu para casa, ok? Além desses 3 aqui também, que é Shrek, eu amo Shrek, Chaves e Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Então, eu quero que você faça a descrição desses 6 personagens, dessas 6 pessoas. Não, são todos personagens. Desses 6 personagens. E me conta um pouquinho do que você acha sobre as personalidades deles. Como que eles são? Por que eles são assim? Não sei. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Essa foi a nossa aula de personalities, usando os signos do zodíaco para isso. Espero que você tenha gostado e deixe as suas dúvidas lá no Trello, ou você pode me mandar também, que eu te ajudo, tá bom? Beijo e até a próxima aula.